Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade à nossa leitura diária em Gênesis, 3 capítulos por dia. Vamos ler hoje capítulo 28, capítulo 29, capítulo 30, do dia 10 de janeiro. 10 dias lendo a palavra de Deus. Vamos prosseguir nisso e conhecer o Senhor. Vamos orar para podermos começar. Espírito Santo de Deus, se faz presente nesta leitura, porque o Senhor é o Deus dos deuses e Deus de deuses. Não existe nenhum Deus maior do que o Senhor. E toda a terra se dobrará diante de ti, porque toda língua confessará que tu és Senhor, no céu e na terra, acima no céu e embaixo da terra. Porque o Senhor habita acima dos querubins. Meu Deus, cuida de nós e nos dá um novo fôlego de vida, teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos iniciar essa leitura. Antes de iniciar, eu quero ler com vocês Isaías, capítulo 11, versículo 2. Vai dizer a nós assim: e o Espírito de Deus estará sobre ele, o Espírito de sabedoria, o de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e o temor de Deus. Então, igreja, você que me acompanha nas leituras, peça para a sua vida o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nas nossas vidas, não venceremos e não alcançaremos nada. Faça de Deus, de Jesus, a sua rocha. Amém? Então vamos para a leitura. Como disse para os irmãos que leremos algumas Bíblias e algumas versões. Essa versão aqui ela é do Novo Mundo, mas acredito que ela é da versão das Testemunhas de Jeová. Porque ela fala Jeová, Jeová, né? E Jeová é um dos nomes de Deus. Então vamos lá, vamos ler do capítulo 28 ao capítulo 30. Ela não é dividida em títulos e nem subtópicos, tá? Se você achar diferente a versão, você pode procurar na versão que você estiver na sua casa, que tem os subtópicos e os textos, tá? Então vamos lá, diz assim, 28, capítulo 28 do livro de Gênesis, que diz assim: então Isaac chamou Jacó e o abençoou, e lhe ordenou: não tome uma esposa dentre as filhas de Canaã. Vá para Padã Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome ali como esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. O Deus Todo-Poderoso o abençoará, lhe dará filhos e multiplicará, e você certamente se tornará uma congregação de povos. Ele dará a você a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você tome posse da terra, e que tem vivido como estrangeira, a terra que Deus deu a Abraão. Assim Isaac deixou Jacó ir, e este partiu para Padã Arã, a fim de ir a Labão, filho de Betuel, o arameu, e irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaac tinha abençoado Jacó e o tinha enviado a Padã Arã, para que ele tomasse de lá uma esposa, e que ao abençoá-lo
e havia ordenado, e ao abençoá-lo, e havia ordenado: não tome uma esposa dentre as filhas de Canaã. Viu também que Jacó obedeceu ao seu pai e à sua mãe, e partiu para Padã Arã. Vejamos aqui que é uma palavra certa, concernente à palavra de Deus, é obediência. Então Jacó obedeceu ao seu pai e à sua mãe, e partiu para Padã Arã. Então, irmãos, a obediência ela é tudo. Ela tem que vir de dentro de casa. Porque se você não obedece ao seu pai e sua mãe, dificilmente você vai se submeter à obediência a Deus e a sua palavra. Esaú percebeu então que Isaac, seu pai, não se agradava das filhas de Canaã. Por isso Esaú foi a Ismael, e além das esposas que já tinha, tomou como esposas Maalate, irmã de Nebaiote. E Maalate era filha de Ismael, filho de Abraão. Jacó saiu de Beceba e seguiu o caminho para Arã. Chegando a certo lugar, preparou-se para passar a noite ali, visto que o sol já se tinha posto. Então pegou uma das pedras do lugar e, pondo-se debaixo da sua cabeça, e deitou-se naquele lugar. Quando Jacó pega a pedra e põe debaixo da sua cabeça, essa pedra representa Jesus, que é a rocha. Ele é a pedra de esquina, é a pedra que muitos a rejeitaram. E quando Jacó põe essa pedra debaixo da sua cabeça, que tem por fé entrando na sua mente, a fé entrando dentro do seu ser, ele tem um sonho em ver os céus, e uma escada ligada, e os anjos descendo e subindo por ela. Vamos lá? E ele teve um sonho, viu uma escada posta na terra, e o seu topo chegava aos céus, anjos e anjos de Deus subiam e desciam por ela. Acima dela estava Jeová. Ele disse: eu sou Jeová, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaac. Vou dar a você e a sua descendência a terra em que você está deitado, e a sua descendência certamente se tornará como as partículas de pó da terra, e você se espalhará para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. E todas as famílias da terra certamente serão abençoadas por meio de você. E por meio da sua descendência, eu estou com você. Vou protegê-lo aonde quer que você for e vou trazê-lo de volta a esta terra. Não o deixarei até que eu tenha feito o que lhe prometeu, o que lhe prometi. Jacó acordou então no sonho e disse: Jeová realmente está neste lugar. E eu não sabia disso. Ele ficou com medo e acrescentou: como este lugar inspira temor. Quando Deus fala com você, quando o Espírito Santo fala com você, uma dos sintomas da presença do Espírito Santo, não sintoma, mas da presença do Espírito Santo, é o temor. Quando você temer a certas coisas, é o Espírito Santo que está falando com você. Ele está com você. Então você tem que reconhecer e obedecer e temê-lo. Porque uma da presença do Espírito Santo, quando ele está conosco, é temor. Não é medo, é temor. É respeito à sua palavra. E é o Espírito Santo, que ele é uma pessoa. É a terceira pessoa, amém? Então, ele ficou com medo e acrescentou: como esse lugar inspira temor, só pode ser a casa de Deus, e este é o portão dos céus. De modo que Jacó se levantou de manhã cedo, pegou a pedra em que havia apoiado a cabeça, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo no topo dela. Então deu àquele lugar o nome de Betel, mas anteriormente o nome da cidade era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus continuar comigo e me proteger na minha viagem, e me der pão para comer e roupas para usar, e eu
retornar em paz à casa de meu pai. Então certamente Jeová terá mostrado que é meu Deus. Esta pedra que ergui como coluna se tornará uma casa de Deus. E eu, sem falta, te darei 1/10 de tudo o que me deres. Tá vendo aí? O que foi que Jacó fez? Ele teve ousadia de provar o próprio Deus. Se Deus continuar com ele, dando proteção durante a sua viagem, dando mantimento, dando alimento, dando pão, dando roupa e mais. Quando acabasse essa missão, ele voltasse para a casa do pai dele em paz, ele diria: realmente Deus está comigo. Em sequência, ele daria o 10º de tudo, ou seja, o dízimo de tudo. Sabe por quê, irmão? Porque primeiro Deus, ele vai providenciar para você dar. Você não vai tirar do que você não tem. Você não vai emprestar dinheiro dos outros para fazer um voto a Deus e pagar depois. Não é dessa forma. Primeiro o Senhor ele vai te providenciar, ele vai colocar na tua mão e você vai devolver para ele. E aí a sua vida será para sempre próspera. Amém? Capítulo 29. Depois, Jacó continuou sua viagem e foi para a terra dos orientais. Então ele viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas perto dele, porque se costumava dar água daquele poço aos rebanhos. Havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Quando todos os rebanhos eram ajuntados ali, os pastores rodavam a pedra da boca do poço e davam água aos rebanhos e depois colocavam a pedra no lugar sobre a boca do poço. Jacó lhe perguntou, então, meus irmãos, de que lugar vocês são? Eles responderam: somos de Arã. Ele lhes perguntou: conhece Labão, neto de Naor? Eles responderam: conhecemos. Em vista disso, ele lhes disse: ele está bem? Responderam: ele está bem. E ali veio Raquel, sua filha, com as ovelhas. Então ele disse: ainda estamos no meio do dia. Não é hora de recolher os rebanhos. Deem água às ovelhas, depois leve-nas para pastar. Em vista disso, disseram: não nos é permitido fazer isso, até que todos os rebanhos sejam ajuntados e a pedra seja rolada da boca do poço. Só então damos água às ovelhas. Enquanto ele ainda estava falando com eles, Raquel chegou com as ovelhas do seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, Jacó imediatamente se aproximou, rolou a pedra na boca do poço e deu água às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então Jacó beijou Raquel e começou a chorar alto. Jacó contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. Ela foi correndo contar isso ao seu pai. Assim que Labão ouviu a notícia sobre Jacó, filho de sua irmã, ele saiu correndo ao encontro dele. Ele o abraçou e o beijou e o levou para dentro da sua casa. E Jacó contou a Labão tudo o que lhe tinha acontecido. Labão lhe disse: você é realmente sangue do meu sangue. De modo que Jacó ficou com ele um mês inteiro. Labão disse então a Jacó: só por ser meu parente, você deveria me servir de graça. Só por ser meu parente, você deveria me servir de graça. Aqui é algo justo. Hoje em dia, quando se trata de ser parente, os parentes querem tudo de graça. Às vezes, tem parente folgado, que vai para a casa do outro parente e não leva nada. Quando chega, senta no sofá, estica a perna, põe em cima da mesa. Entende? Mas aqui era algo de costume, de cultura. Era algo de quem tem honra, de quem tem temor.
era algo de quem é justo, de quem faz justiça. E disse assim: só por você ser meu parente, você deveria me servir de graça? Ele faz uma pergunta para Jacó. Ele faz uma proposta. Diga-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhos. O nome da mais velha era Leia, e o nome da mais nova, Raquel. Mas os olhos de Leia não tinham brilho, ao passo que Raquel tinha se tornado uma mulher muito bonita e atraente. Jacó havia se apaixonado por Raquel, de modo que ele disse: estou disposto a servi-lo 7 anos por Raquel. Sua filha mais nova, então Labão disse: é melhor para mim dá-la a você do que dá-la a outro homem. Fique morando comigo. Jacó serviu 7 anos por Raquel, mas aos seus olhos pareceram apenas alguns dias, por causa do seu amor por ela. Jacó disse então a Labão: entregue minha filha e trague-me a minha esposa, porque terminaram os meus dias para que eu tenha relações com ela. Em vista disso, Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Mas, à noite, ele pegou Leia, sua filha, e a levou a Jacó para que tivesse relações com ela. Também Labão deu sua serva, Zilpa, como serva sua filha Leia. De manhã, Jacó viu que era Leia. Assim, ele disse a Labão: o que o Senhor me fez? Não foi por Raquel que eu o servi? Por que me trapaceou? Labão respondeu: aqui não é costume dar a mais nova antes da primogênita. Celebre a semana desta mulher, depois você também receberá a outra mulher. E em troca, me servirá por mais 7 anos. Jacó fez assim e celebrou a semana daquela mulher. E depois disso, Labão lhe deu sua filha Raquel como esposa. Além disso, ele deu sua serva Bila como serva a sua filha Raquel. Então Jacó teve relações também com Raquel, e ele amava mais a Raquel do que a Leia. E serviu Labão por mais 7 anos. Quando Jeová viu que Leia não era amada, tornou possível que ela ficasse grávida, mas Raquel era estéril. Então Leia ficou grávida e teve um filho, e lhe deu o nome de Rúben. Pois disse: é porque Jeová olhou para a minha aflição, pois agora meu marido começará a me amar. Novamente ela ficou grávida e teve um filho. Disse então: é porque Jeová escutou, visto que eu não era amada. Assim que me deu este também, por isso lhe deu o nome de Simeão. Ela ficou grávida mais uma vez e teve outro filho. Disse então: agora meu marido se unirá a mim, porque lhe dei 3 filhos. Portanto, ele recebeu o nome de Levi. E mais uma vez ela ficou grávida e teve um filho. Disse então: desta vez louvarei a Jeová. Assim deu-lhe o nome de Judá. Depois disso ela parou de ter filhos. Capítulo 30. Quando Raquel viu que não tinha dado filhos a Jacó, ficou com ciúme de sua irmã e começou a dizer a Jacó: dê-me filhos, senão eu morrerei. Com isso, a ira de Jacó se acendeu contra Raquel. Ele disse: por acaso estou no lugar de Deus? Quem impediu de ter filhos? De modo que ela disse: aqui está a minha escrava Bila. Tenha relações com ela, para que ela tenha filhos para mim, e assim por meio dela eu também tenha filhos. Com isso, ela lhe deu Bila. Com isso, ela lhe deu Bila, sua serva, como esposa. E Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu um filho a Jacó. E Raquel disse então: Deus agiu como meu juiz, e também escutou a minha voz, de modo que me deu um filho. E por isso que lhe deu o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, ficou grávida mais uma vez, e deu um segundo filho a Jacó. Raquel disse então: em lutas árduas, lutei com a minha irmã e saí vencedora, de modo que lhe deu o nome de Naphtali, ou Naphtali. Quando Leia viu que havia parado de ter filhos, tomou Zilpa, sua serva, e a deu a Jacó
como esposa. E Zilpa, serva de Leia, deu um filho a Jacó. Leia disse então: que sorte! De modo que lhe deu o nome de Gade. Depois disso, Zilpa, serva de Leia, deu um segundo filho a Jacó. Leia disse então: como sou feliz! As mulheres certamente dirão que eu sou feliz. De modo que lhe deu o nome de Ásia. Nos dias da colheita do trigo, Rubem estava passeando pelo campo. Quando achou mandrágora, levou-as então a Leia, sua mãe. Com isso Raquel disse a Leia: dê-me por favor algumas mandrágoras do seu filho. Mas Leia respondeu: acha pouco você me ter tomado um marido? Agora quer tomar também as mandrágoras do meu filho? Raquel disse então: pois bem, ele se deitará com você hoje à noite, em troca das mandrágoras do seu filho. Quando Jacó estava voltando do campo, ao anoitecer, Léa saiu ao encontro dele e disse: é comigo que terá relações, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. Assim, ele se deitou com ela naquela noite. Deus ouviu e atendeu Léia. Ela ficou grávida e deu um quinto filho a Jacó. Então Léia disse: Deus me deu meu salário, porque dei minha serva ao meu marido, de modo que lhe deu o nome de Issacar. Léia ficou grávida mais uma vez e deu um sexto filho a Jacó. Léia disse então: Deus me deu, sim, deu a mim um bom presente. Finalmente, meu marido vai me tolerar, pois lhe dei 6 filhos, de modo que lhe deu o nome de Zebulon. Depois ela teve uma filha e lhe deu o nome de Diná. Finalmente Deus se lembrou de Raquel. E Deus ouviu e a atendeu, tornando possível que ela ficasse grávida. Ela ficou grávida e teve um filho. Disse então: Deus tirou a minha desonra, de modo que lhe deu o nome de José, dizendo: Jeová me acrescentou outro filho. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse imediatamente a Labão: deixa-me partir a fim de que eu volte para o meu lugar e para a minha terra. Aqui se cumpriria já o que Jacó pediu a Deus, que se Deus deixasse ele voltar em paz, ele daria o dízimo de tudo. Estava quase se cumprir a parte dele dizimar. Aqui vai se cumprir a parte que ele sai em paz. Vamos lá? Dê-me as minhas esposas e os meus filhos, pelos quais eu servi, para que eu vá. Depois o Senhor sabe muito bem como eu o servi. Labão lhe disse então: se eu achei favor aos seus olhos, entendi pelos presságios, que Jeová está me abençoando por sua causa. E acrescentou, estipule o seu salário e o darei a você. De modo que Jacó lhe disse: o Senhor sabe como eu o servi e como seus rebanhos têm prosperado comigo. Antes de vir, era pouco o que o Senhor tinha, mas seus rebanhos aumentaram e se multiplicaram, e Jeová tem abençoado o Senhor desde que cheguei. Agora, quando farei algo para a minha própria família? Ele perguntou então: o que lhe devo dar? E Jacó respondeu: não me dará absolutamente nada. Voltarei a pastorar o seu rebanho e a cuidar dele. E o Senhor fizer o seguinte para mim: vou passar hoje por todo o seu rebanho, separe dele toda ovelha pintada ou malhada, todo carneirinho marrom escuro e toda cabra malhada ou pintada. De agora em diante, esse será o meu salário. E minha retidão falará por mim no futuro, no dia em que o Senhor vier para inspecionar o meu salário. Se houver comigo alguma cabra que não seja pintada ou malhada, algum carneirinho que não seja marrom escuro, será considerado furtado. Diante disso, Labão disse: isto é excelente, aconteça segundo a sua palavra. Então, naqueles dias, Labão separou os bodes listrados e os malhados, e todas as cabras pintadas e malhadas, todo aquele em que havia algo de branco, e todo o carneirinho marrom escuro, e os entregou aos cuidados de seus filhos. Depois
Depois, ele estabeleceu uma distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. E Jacó pastoreava os restantes dos rebanhos de Labão. Jacó pegou então varas ainda verdes e estoraque, de amendoeira e de plátano, e fez nela manchas brancas, descascando as varas e deixando-a exposta a sua parte branca. Depois colocou as varas descascadas diante do rebanho, nas calhas dos bebedouros, onde os rebanhos iam beber água, para que se acasalassem diante delas, quando fossem beber. Assim os rebanhos se acasalavam diante das varas, e os rebanhos produziam crias, listradas, pintadas e malhadas. Então Jacó separou esses carneirinhos e virou os rebanhos, de forma que os animais dos rebanhos de Labão ficassem de frente para os listrados, e todos os marrons puros. Depois separou os seus próprios rebanhos e não os misturou com os rebanhos de Labão. E sempre que os animais robustos entravam no cio, Jacó colocava as varas e os bebedouros diante dos olhos dos rebanhos, para que se acasalassem perto das varas. Mas quando os animais eram fracos, não colocava as varas ali, de modo que os fracos sempre ficavam para Labão, mas os robustos para Jacó. Desse modo o homem prosperou muito, e passou a ser grandes rebanhos, servos e servos, camelos e jumentos. Ou seja, o que Jacó fez foi pensando no seu futuro. Como diz aqui no versículo 33 do capítulo 30. Minha retidão falará por mim no futuro. Ou seja, a retidão dele, a sinceridade dele, daria resposta para Labão. Que Labão estava prosperando por causa de Jacó. Porque Jacó tinha feito um pacto com Deus. Que se Deus o prosperasse, desse pão para comer, desse roupa nova, e se ele voltasse para a casa dele em paz, para a casa do seu pai em paz, lhe daria o dízimo de tudo. O que eu quero dizer com isto, meus amados irmãos? Que primeiro Deus começou a dar para Jacó, não da mão de Labão, porque senão não seria Deus dando, se seria algo com Labão dando. Então ele fez ele fez algo para o futuro dele, o futuro de quem? Do próprio Jacó, que ele enriqueceria por Deus e com Deus, prosperidade com Deus, não com o homem. Então, primeiro Deus foi dando para ele, foi dando tudo, coisas grandes mesmo, como diz aqui no final do versículo. Ele ficou grande rebanho, em servos, em camelos e jumentos. Então, quando chegasse o momento dele voltar para a sua terra, para a casa de seu pai, lá ele faria um pacto, lá ele cumpriria o pacto que ele fez lá atrás, de que se Deus desse tudo, ele tiraria a 10ª parte. Eu quero dizer de novo, que quando você for a um templo para cultuar ao Senhor, você não vai ofertar de primeiro. Não vai. Porque primeiro Deus vai lhe dar durante a semana que você for lá. Se você for no domingo, Deus vai lhe abençoar durante a semana grandemente. E no próximo domingo você vai depositar. Deus ele não rouba de ninguém. Deus ele não é ladrão. Ele dá para depois devolver. Ele dá 100%. Ele devolve 90% para você administrar. Mas se a sua fé for grande, devolva tudo o que ele lhe der. Porque na outra semana ele vai lhe abençoar grandemente. Amém? Então este é um princípio dos dízimos e das ofertas. Não foi o homem quem criou, foi o próprio Deus. Amém? Então, vamos agradecer a Deus pela leitura. Sim, no próximo vídeo estaremos trazendo os versículos 31, 32 e 33. Este é o dia 10 de janeiro. Vamos trazer o dia 11 de janeiro, nos capítulos 31, 32 e 33. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Aprendemos que o ofertar, o dizimar, foi o Senhor que criou. E nós temos que praticar para sermos prósperos e abençoados pelo Senhor. Para que o Senhor guarde nossas finanças dos gafanhotos, das pragas, de tudo aquilo que corrói. Para que nós possamos devolver aquilo que o Senhor dá.
Abençoe, Deus, a todos que estão vendo esta live, que estão ouvindo a palavra, praticando-as. Que você venha praticar, meu amigo, minha amiga, e que Deus venha ser grande com você. Amém. Até a próxima live da leitura, em nome de Jesus.